Fala galera, tudo bem? Vou começar a live agorinha. Deixa eu só colocar aqui o título e organizar aqui a câmera. São 14h03, tem um minutinho que eu entrei, então eu entrei pontualmente às 14h02. O Instagram tá notificando aí a galera. Então, seguinte, só para explicar aqui como é que eu vou fazer a aula hoje. Essa não será a única aula sobre o tema. Eu pretendo abordar de forma mais profunda em demais áreas sobre a corrida. Só que antes de eu aprofundar sobre a corrida, eu tenho que dar uma instrução inicial. E para eu dar uma instrução inicial, eu tenho que começar bem do básico mesmo. É importante que vocês entendam isso, para que vocês entendam a corrida de uma forma macro e não de uma forma simplista. Porque a gente tem muito essa ideia de que a corrida é botar o tênis e sair correndo, e não é bem assim. É importante a gente ter uma técnica boa, é importante a gente ter a musculatura fortalecida, articulação fortalecida, para a gente ter uma boa estabilização e correr menos risco de lesão e ter uma melhora de performance de uma forma correta. Trouxe até alguns casos de alunos aqui que treinaram comigo, que treinaram de forma errada. Uns tiveram resultados, outros não tiveram todos passam, isso é fato. Todo mundo que treinar vai passar. A questão é, uns sofreram mais do que outros, uns lesionaram no meio do caminho ou após a prova, outros não e conseguiram um resultado até bem melhor. Então, eu vou abordar aqui, basicamente, a corrida, como você vai aprender a correr. É igual andar de bicicleta, você não monta na bicicleta e sai andando, você tem que aprender a andar de bicicleta. Você primeiro coloca as rodinhas, depois você tira as rodinhas, e se você quiser ser um bom ciclista, você tem que aperfeiçoar a sua técnica de bicicleta, e a corrida é a mesma coisa, você tem que aprender do básico, e muitas vezes a gente não sabe o básico. Então, eu vou tirar aqui os comentários para não tirar minha atenção, para eu poder puxar aqui a aula, porque como eu tenho que ficar olhando aqui para a câmera para conversar com vocês, toda hora entra gente e toda vez que entra alguém eu acabo distraindo e aí acaba atrapalhando a informação, a minha sinapse para eu poder passar a informação que eu quero passar. Então eu vou deixar desligado, pega caneta e papel, anota perguntas, anota principais tópicos, se quiser tirar dúvida, tira dúvida. Ao final aqui da aula eu vou estar abrindo a caixinha para vocês mandarem suas dúvidas para poder ficar de boa, beleza? Então vamos lá, deixa eu desligar aqui os comentários. Comentários desativados. Nem sei se aparece para vocês comentar, mas para mim está desativado. Então qualquer coisa anota aí no papel a pergunta em relação ao que é a pergunta também para poder fazer. Então quais que são os benefícios de aprender a correr de uma forma certa e por que é importante aprender a correr de uma forma correta? Você aprendendo a correr, você correndo, né, claro, você tem uma melhora da capacidade de absorção de oxigênio, né, o EPOC. Esse aumento da capacidade de absorção de oxigênio, ele te ajuda na melhora da absorção de conteúdo também, né? Isso também ajuda na sua parte de memorização, na parte cerebral, de relaxamento, de concentração e tudo mais. Além disso, você tem uma perda de peso acelerada quando você treina corrida de forma regular e de forma correta. Se você usa principalmente treinos intervalados de intensidade alta, você tem uma oxidação maior das células de gordura, o que te faz acelerar o metabolismo e perder peso, perder gordura de uma forma mais rápida. Só que para você poder fazer treinos intervalados de alta intensidade, os famosos HIIT, é importante que você tenha uma boa técnica de corrida, é importante que você tenha uma estrutura muscular adequada, porque os treinos intervalados de alta intensidade já falam por si só, alta intensidade. Então significa que você vai fazer esforços máximos, e se você tem um padrão motor ruim, se você tem uma musculatura fraca, se você tem uma técnica que não melhora a sua absorção do impacto, a sua chance de machucar fazer esse tipo de treino é muito grande. E esses tipos de treino intervalado de intensidade alta, que é o que eu mais trabalho com meus alunos, eles são ótimos para dar resultado,
tanto no emagrecimento quanto no ganho de velocidade, te otimizando o tempo. Você não vai passar muito tempo correndo para você ter o resultado que você vai ter. Muito pelo contrário, você vai passar menos tempo correndo e tendo mais resultados. Então, a gente tem que ter em mente o seguinte: o dia ele tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, são 1.440 minutos. Se a gente pegar 40 minutos de treino por dia, todos os dias, seja funcional, seja corrida, seja direcionado para barra, o que quer que for, você vai estar dispersando aí 3% do horário do seu dia, do tempo do seu dia. Isso não é nada, isso dá pra gente se organizar, pra gente conseguir fazer as atividades. E veja, se 3% do tempo a gente está fazendo atividade e 97% do tempo a gente está descansando, qual o momento do dia que a gente mais gasta caloria? É realizando os exercícios ou é descansando? Senso comum pensar que quanto mais melhor, quanto mais exercício melhor, quanto mais tempo fazendo exercício melhor. Porém, não funciona assim. Quanto mais tempo você passa treinando, fazendo exercício, no primeiro momento você tem um resultado muito bom, mas chega num ponto que seu corpo ele alcança um platô, uma estagnação. Na hora que ele alcança esse platô, essa estagnação, é a hora que seu corpo ele percebe essa sua demanda energética e ele começa a guardar energia para aquilo, ele começa a gastar menos energia naquela atividade. Então, por isso que a gente usa bastante de treinos de intensidades elevadas, porque o seu corpo ele nunca vai se adaptar a essas intensidades. Até porque você sempre vai estar mudando a forma de estimular o corpo, que é outra coisa muito importante. Se você sempre corre da mesma forma, você nunca vai mudar a forma de estimular o corpo e seu corpo nunca vai gerar novas adaptações. Vai chegar num ponto que você vai estar correndo ali a mesma distância que você está fazendo, no mesmo tempo que você está fazendo, porque você já está estagnado, e você vai começar a ganhar peso porque seu corpo ele se adaptou e parou de dar resultado. Então, é mais interessante você trabalhar 40 minutos por dia do que 2 horas a cada 2 dias, por exemplo. Se você não tem condição de se organizar dessa forma, tudo bem, é uma questão individual, mas se tiver condição de se organizar desse jeito, se programe para tentar fazer, é igual estudos, todo dia um pouquinho. Então vamos lá. Além desses motivos que eu trouxe aqui sobre técnica de corrida, importância da técnica de corrida, da musculatura fortalecida, tem vários outros e não tem como eu abordar todos eles. É importante salientar que a corrida ela é uma atividade muito lesiva. Ela é muito lesiva porque ela mexe com a articulação do joelho, do tornozelo e do quadril. São 3 articulações de membros inferiores. Então você pode sofrer de lesão de virar tornozelo, você pode sofrer de lesão de canelite, de facialite plantar, você pode sofrer lesão de joelho, você pode sofrer lesão de bandelia tibial, de quadril. Então são vários tipos de lesões que você pode sofrer com a corrida por uma técnica ruim e por uma musculatura fraca para poder fazer a estabilização correta. E a corrida, para você progredir nela, você precisa de tempo, você precisa de uma boa técnica, uma musculatura forte, paciência, tempo para a progressão. Você não pode querer começar a correr num ritmo mais forte se você não tem um corpo adaptado para correr um ritmo mais forte. Vamos trazer um exemplo do futebol. Todo time de futebol tem a pré-temporada. Para que serve a pré-temporada? Os caras passam um mês de férias. Nessas férias, eles sempre têm orientações de atividades para eles se manterem ativos, para a musculatura ficar ali ativa, articulação também. Só que são intensidades mais leves, são atividades mais lúdicas e de preferência atividades que não são de nível competitivo para os caras não machucar. E aí quando entra a pré-temporada, esses caras eles passam a pré-temporada só trabalhando a parte física, fortalecimento, estabilização e aeróbico, muito intenso, muito pancada, é um mês, porque os caras têm aí mais 9 meses de temporada pela frente, 10 meses de temporada pela frente. E aí quando começa as temporadas, os caras diminuem esse volume. Por quê? Volume e intensidade são inversamente proporcionais. Se você corre com volume alto, você não consegue ter uma intensidade alta.
se você corre com uma intensidade alta, é inviável e impossível você manter um volume alto. Sabe esses caras que correm maratona média de 22 por hora? Esses caras, na hora que eles têm que fazer uma corrida de uma distância menor, esses caras alcançam 40 km, 36 km. A média deles na maratona é 22 porque é o fraco deles. E é o fraco porque os caras são treinados para isso. E aí quando a gente vai falar de TAF, a preparação física ela é muito pesada. Ela é muito pesada e quanto mais você demora para começar essa preparação física, mais difícil vai ser você ter resultados bons. Principalmente em concursos que são exigidos desempenho para melhora de colocação. Igual aqui em Minas Gerais, a Polícia Militar e aqui em BH, a Guarda Municipal, eles cobram o TAF classificatório e eliminatório. Então, se você tiver uma nota boa, uma nota top no seu TAF, você pode passar outros candidatos que tiveram uma nota inferior à sua e você pode entrar na vaga do cara que tirou uma nota melhor que a sua. Então, mais um fator dos vários fatores da importância de treinar buscando os resultados máximos, treinar buscando tirar o máximo de proveito do TAF. Então, beleza. Eu trouxe aqui 2 exemplos de 2 alunos que treinou comigo, falando da Guarda Civil de BH, no ano passado. Foi uma menina que ela começou a estudar, fez a prova, o marido dela é policial militar e tudo mais. E aí ela começou a procurar uma orientação específica para a TAF, faltando 2 meses e meio para a prova física dela. Ela não corria, ela começou a correr mais próximo da prova escrita. E aí quando ela chegou para começar a treinar, a gente fez um simulado. Eu sempre trabalho assim, eu sempre oriento as pessoas a fazer um simulado. Para você chegar em algum lugar, você tem que saber de onde você está partindo. Para você saber onde você está partindo, você tem que pegar e anotar. Hoje, dia 25 de julho de 2020, vou fazer uma corrida de 12 minutos. Alcancei 1.400 metros. Você já sabe de onde você está. Daqui a um mês você faz uma nova avaliação, você tem que saber quanto que você progrediu. Se você progrediu ali 400 metros, ou se você progrediu 50 metros, ou se você regrediu, para você identificar o que eu fiz de errado nesse mês. Eu treinei demais, eu treinei de menos, minha alimentação, e aí corrigindo. E aí essa menina ela começou a treinar com orientação conosco, e aí no primeiro mês ela já começou a reclamar de dores musculares, articulares na verdade, na canela. E eu diminui o volume dela, diminui a quantidade de vezes que ela corria, ela continuou reclamando, aí chegou num ponto que eu suspendi a corrida dela. A gente estava fazendo só trabalho para barras abdominais. E aí aconteceu que ela foi para a prova dela, ainda sentindo desconforto, fez a corrida, depois da corrida ela foi no médico e foi diagnosticado que ela estava com uma fratura por estresse na tíbia. Por quê? Porque ela não tinha uma técnica legal para correr. Ela deixou para muito em cima da hora para começar a fazer o trabalho e o prazo é muito curto. Quando a gente entra nessa reta final do TAF, os treinos são só pancada. Não dá para a gente começar ali fazendo a progressão devagarinho, porque às vezes não dá tempo de você conseguir ter um desempenho bom. E a prova da guarda é classificatória e eliminatória, então quanto melhor fosse o desempenho dela, maior seria a posição dela no resultado final da prova. E o outro caso que eu ia trazer é de um outro cara que treinou com a gente também, treinou comigo ali pro TAF no ano passado da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte. Esse cara, ele teve um histórico mais ou menos parecido, com algumas diferenças. Ele começou o ano passado acima do peso, ele estava pesando 100 quilos, ele falou comigo, e ele era um cara relativamente altura média, né, 1,78 mais ou menos, 1,80 no máximo, e ele começou o ano com 100 quilos. E aí quando ele chegou em mim, ele começou a comentar que ele começou a emagrecer, ele começou a corrigir a alimentação, parou de ficar comendo porcaria, parou de beber em excesso e começou a fazer corrida. E aí ele foi emagrecendo, e aí quando ele chegou para treinar comigo, já tinha 8 meses que ele corria e ele já tinha perdido 11 quilos, salvo engano, isso mesmo, 11 quilos, ele já estava com 89. E aí a gente conversou, né? Ele me explicou tudo isso, eu identifiquei que ele estava com um volume errado de treino e uma frequência errada de treino. O que era um volume errado de treino? Ele treinava 8 quilômetros e ele precisava treinar 2.400, a prova dele é de 2.400, não de 8 quilômetros.
Segundo, o que é a frequência errada? Ele treinava todos os dias, ele não deixava o corpo dele recuperar hora nenhuma, ele estava a ponto de estourar. Ele só não estourou porque ele tinha essa percepção de que tinha alguns dias que ele estava muito desgastado e ele não treinava, nesses dias que ele estava muito desgastado. E aí ele conversando isso comigo, eu falei com ele, cara, a gente tem que corrigir isso aí, porque seu volume está muito grande, a sua chance de lesionar é muito grande. A gente vai reajustar aqui, você vai treinar 3 vezes, sempre em dias alternados, segunda, quarta e sexta, e a gente vai diminuir esse seu volume de 8 km para 2.400 metros. E aí ele assustou assim, falou assim, cara, eu não vou voltar a engordar não, eu tô com medo disso e tudo mais. Eu falei com ele, cara, relaxa. Os treinos vão ser tão intensos, tão pesados, que você vai perder peso. Com 2 semanas ele já tinha perdido 4 quilos. Ao final dos treinos ele perdeu 8 quilos, só fazendo treino direcionado para o TAF. Enfim, esse cara, ele teve uma evolução absurda. Ele treinou o mesmo período que essa menina, 2 meses e meio. A diferença é que ele já vinha treinando desde o começo do ano, a corrida. Então ele já tinha ali a musculatura mais forte, preparada já para a corrida, já adaptada, a articulação dele já estava preparada para a corrida. Então deu para poder colocar uma intensidade maior nele. E ele só não fechou o TAF dele, a corrida do TAF dele, porque no dia que ele fez a prova, teve uma onda de calor em Belo Horizonte absurda, chegou a bater 35 graus no dia que ele fez a prova. Ele, nas 2 últimas semanas antes da prova dele, ele estava fazendo a corrida de 2.400 abaixo dos 9 minutos. No dia da prova dele teve essa onda de calor, ele fez ali em 9:15, 9:20, que foi um tempo assim excelente, mas não foi o tempo melhor dele. Ele treinando, ele conseguiu bater esse tempo, porém teve essa questão do calor, e é uma coisa que eu sempre oriento os meus alunos, principalmente quando a gente está aproximando da prova física. Você tem que reproduzir o seu treino o mais próximo possível do dia da sua prova. No caso, se sua prova costuma acontecer 9 horas da manhã, se a banca que avalia costuma colocar a prova física 2 horas, 3 horas da tarde, você tem que tirar pelo menos um treino na semana para fazer dentro desse horário. Você acostumar seu corpo. Correr debaixo do sol rachando é muito diferente de correr na sombra da noite ou no começo do dia que está mais fresco. Então, isso é o que eu tinha para trazer aqui de início. E aí, vamos lá, né? Vamos abordar sobre essa questão da corrida. Para quem não sabe, acho que a maioria das pessoas não sabem, eu fiz prova, eu servi o Exército em 2005, então eu já tenho essa experiência de TAF desde aquela época. 2006 também continuei, 2007 eu prestei concurso para a Polícia Militar de Minas Gerais, eu fiz outra prova, 2009 eu entrei no curso de Educação Física, 2010 eu fiz curso de corrida de rua para poder aprimorar a questão de técnica, questão de conhecimento sobre estratégia de progressão de treino de corrida, e aí eu fui só aprimorando essa questão. Depois eu fiz um curso de síndrome de dominância muscular que fala basicamente sobre biomecânica. Todo músculo que a gente tem no corpo, ele faz uma ação, e a gente tem um músculo oposto que faz uma ação oposta. Se um músculo domina o outro, se ele tem mais força, se ele é mais rígido, se ele é mais encurtado, o outro músculo ele não consegue acionar direito. E isso é um dos principais fatores para a gente ter alguns tipos de lesões. Por exemplo, lesões de joelho em corrida ou subir escada, atividades diárias, agachamento, por exemplo. Mulheres principalmente, pessoas que andam de moto, que andam com a perna muito fechada, muito travada, mulheres que têm quadril muito largo e têm a tendência de fechar muito a perna e deixa ela fechar o tempo inteiro. Toda vez que você faz isso, você puxa o seu joelho para dentro. A musculatura adutora, a musculatura da parte interna da coxa, muito forte, ela faz isso. E a musculatura que faz a função oposta, que é o glúteo médio, puxa para fora, ela naturalmente ela vai ser mais fraca, porque ela é uma musculatura mais alongada. O adutor, ele naturalmente ele é um músculo mais encurtado, ele já é um músculo que ele já está aqui dentro da perna, fechadinho e tudo mais. Quem anda de moto travando a perna, aumenta essa força dessa musculatura, essa força isométrica, e aí na hora que você vai reproduzir isso na corrida, isso aumenta a sua chance de lesionar. Então, entendendo tudo isso,
eu consigo trazer para meu método de treino com meus alunos, com meus clientes, para eles terem um resultado otimizado. E aí, basicamente, a gente, quando pensa na corrida, a gente tem que pensar numa periodização mínima de 4 semanas. Sempre reavaliando, sempre trocando os estímulos. Como que são feitas essa periodização de 4 semanas? Eu trabalho sempre assim, primeira semana de treinos ordinários. O que são os treinos ordinários? Eles são treinos moderados para forte. Eles são treinos que você vai estar ali estimulando o seu corpo, não no ritmo máximo dele, mas no ritmo moderado para forte. Na semana seguinte eu entro com treinos estabilizadores. Os treinos estabilizadores, eles repetem esses treinos moderados, são os mesmos estímulos que eu uso, porém eu intensifico um pouco o estímulo. A ideia é fazer os mesmos treinos da semana anterior, só que de uma forma um pouquinho mais forte. Como são feitos esses treinos? Eu vou entrar mais nesse assunto daqui a pouco. A terceira semana é a semana do choque. São os treinos mais intensos. É a hora que entra os treinos intervalados de altíssima intensidade. São os treinos com uma intensidade muito alta mesmo. E por fim, os treinos recuperativos, que depois do choque você tem que dar uma recuperação. Você tem que deixar seu músculo dar uma descansada. E você não descansa o músculo só parado. Você consegue fazer esse descanso do músculo de uma forma dinâmica, fazendo os exercícios, a própria corrida, só que com uma intensidade mais baixa. Quais são as características que eu uso para poder trabalhar esses treinos ordinários? Eu sempre uso todos os meus treinos, praticamente 90% dos meus treinos eu coloco eles intervalados. A diferença vai ser o intervalo de descanso, se ele vai ser maior ou se ele vai ser menor, e a intensidade do estímulo, se ela vai ser maior ou se ela vai ser menor. Vou dar um exemplo para ficar claro. Vou pegar o mesmo tipo de treino, uma corrida de 6 vezes de 400 metros correndo para o intervalo. E aí o intervalo vai ser diferente em cada semana. Na semana do ordinário, que é uma semana ali moderado para forte, eu posso colocar esse intervalo um pouco menor, exigindo que esse estímulo de 400 metros não seja tão alto, porque o intervalo ele é menor. Na segunda semana, que é a semana do estabilizador, essa mesma intensidade dos 400 metros ela vai ser um pouquinho aumentada e o intervalo também vai ser um pouquinho aumentado. Então, em vez de eu usar ali 45 segundos, 1 minuto de intervalo, eu posso usar 1 minuto e 15, 1 minuto e 30. Na terceira semana, que a terceira semana é a semana do choque, aí eu já fragmento mais ainda esse treino. Em vez de usar os 400 metros no tiro, eu uso 200, 100 metros às vezes. Por quê? Porque eu quero muita velocidade e se eu colocar uma distância muito alta, você não consegue sustentar essa velocidade muito elevada. E aí eu tenho que colocar uma recuperação maior. Então esse intervalo de recuperação às vezes é 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, dependendo do estímulo. Se eu for colocar 300 metros correndo, eu vou dar um descanso de 5. Se eu for colocar 100 metros correndo, eu posso trabalhar com 2, 3 minutos ali de intervalo. Mas é importante que esse intervalo faça o aluno se recuperar por completo. Por completo não, mas quase por completo, para ele dar um próximo estímulo numa intensidade tão alta quanto foi o anterior. E claro, os últimos estímulos de treino, elas sempre vão estar caindo, porque natural. Você está chegando ali num processo de estresse, de fadiga muito elevado e você não consegue sustentar essa intensidade muito alta. Porém, isso é importante para quando você começar a fazer a corrida contínua, você identificar um ritmo melhor, você conseguir manter uma constância de começo, meio, fim de treino melhor e você naturalmente ter um desempenho melhor. E aí, na semana seguinte, que será o recuperativo, aí essa intensidade vai ser bem mais leve. Esses tiros de corrida de 400 metros, ele vai ser com um tempo para realizar um pouco maior. Em vez de você fazer ele ali em 2 minutos, você vai ter 3 minutos, por exemplo, para fazer. Em vez de você descansar ali 45 segundos, eu te dou ali uns 2 minutos de descanso. E para descansar mesmo, para não forçar tanto a musculatura. Para a semana seguinte, a gente recomeçar na mesma pegada. Ordinário, estabilizador, choque, recuperativo.
E aí, nesse período de preparação, eu vou trabalhando assim. Às vezes, eu inverto o estabilizador com choque, eu dou o choque primeiro e no estabilizador eu repito o choque, que aí eu dou um recuperativo ali quando está chegando mais próximo da prova, para o aluno ter essa recuperação boa. Agora, antes de você colocar isso em prática, é importante que você entenda o seguinte: você está acima do peso, você tem histórico de lesão no joelho ou na canela, você nunca correu na sua vida, é praticante ali de musculação e não pega muito pesado, não começa correndo. Você primeiro tem que criar uma adaptação ao seu corpo. Então, antes de você correr, treina primeiro a parte de exercícios funcionais dinâmicos, porque quando você faz a musculação ali, você está estático, você está parado. Muitas vezes tem um aparelho ali te conduzindo para uma direção ou para outra. Muitas vezes você está ali disperso sem prestar atenção na sua posição, na sua postura, na hora que você está fazendo o exercício, e seu joelho está balançando, está entrando muito e coisa do tipo. Então é importante você trabalhar a parte funcional de uma forma livre, usando o peso do seu corpo, tentando reproduzir o mais próximo possível do que for a corrida. Porque na hora que você vai correr, você não tem uma máquina te conduzindo, te mostrando como que é o movimento correto dali da sua perna, da sua coxa, do seu glúteo. Sua perna ela vai sofrer muita alteração, seu tornozelo vai sofrer muita alteração, seu joelho e o seu quadril vai sofrer muita alteração. E se desalinhou lá embaixo, pode desalinhar no meio e em cima. Se desalinhou lá em cima, pode desalinhar no meio e lá embaixo. Não necessariamente que desalinhou a pelve vai desalinhar os outros. Pode e é muito provável que vai. Na verdade, a pelve vai desalinhar o joelho. O pé possivelmente não desalinhe o joelho e a pelve, mas a pelve vai desalinhar o joelho. E aí, se você tem uma pelve ali, ó, que o glúteo médio ele não faz a estabilização dela, o oblíquo não faz a estabilização da pelve, e a pelve faz esse movimento na hora que você está correndo, toda hora ela cai, ó, cai para um lado, cai para o outro. Na hora que ela caiu aqui para o lado, esse joelho está aqui, ó, caiu, jogou o joelho para dentro. Na hora que ela caiu para o outro, caiu, jogou o joelho para dentro. Jogou esse joelho para dentro, você vai sentir desconforto no tendão patelar. Outra coisa que eu trabalho muito, trabalho técnico de corrida, skipping alto, skipping baixo, Anfersen. Por quê? Para você começar a conscientizar. Eu estava falando com uma aluna antes de começar aqui a live. Eu gosto que meus alunos tenham autonomia, eu gosto que meus alunos comecem a ter a consciência corporal. Por quê? Porque eu não vou estar junto de você no dia a dia, eu não vou estar contigo na corrida, ninguém vai estar contigo na corrida. Você pode pagar um personal que ele não vai conseguir te acompanhar na corrida, a não ser que você faça em cima da esteira, ele fica na frente da esteira te observando, fazer a pisada e tentando te corrigir. Se não for essa situação, você não vai estar com uma pessoa te corrigindo a postura na corrida. Então você tem que criar essa consciência corporal para correr. Você tem que entender a entrada do seu pé, tem que vir na linha do seu corpo. Se toda vez que você joga o pé à frente da linha do seu corpo, o impacto ele pega na pé, na canela, no joelho. Quando você joga o seu pé na linha do seu corpo, esse impacto ele vem para a sua coxa, ele vem distribuído na sua panturrilha e no seu quadríceps. E aí é importante você ter um joelho forte, estável, na dinâmica, nos exercícios funcional dinâmico, porque na hora que ele chega ali no impacto no seu joelho, ele não balançar. Porque se ele ficar balançando, você também vai gerar algum tipo de estresse no joelho, algum tipo de inflamação, algum tipo de lesão. Então, por isso que eu trabalho muito essa parte de fortalecimento muscular com exercícios funcionais que sejam direcionados para corrida, para saltos, para mudança de direção. Por isso que eu trabalho muito a parte técnica, para você criar sinapse e você criar uma automatização para que esse movimento seja cada vez mais reflexo, seja um movimento automático, seja um movimento que você não tenha que ficar pensando para poder reproduzir ele. Então, que eu trabalho principalmente? Aluno que está iniciando na corrida, você vai começar com volume menor. O que é esse volume menor? Ah, você tem que correr 2.400, você não vai correr 2.400, você não vai nem correr nesse primeiro momento. Você vai caminhar
nesse primeiro momento, trabalhando mais ou menos essa distância, 1,600 se você está acima do peso, tem histórico de lesão, 2 km se você não tem, 2,400 se você já está um pouco mais avançado. Partiu ali 1, 2 semanas já criando essa adaptação em dias alternados, segunda, quarta e sexta, igual eu tinha dado exemplo ali, ou coisa do tipo. Deixa eu só beber água. Partiu aí dessas 2 primeiras semanas principalmente, aí você vai começar a trabalhar a partir dessa estruturação de corrida ordinário, com treinos ali moderados. Outra coisa, moderado para mim é diferente de moderado para você. Então é importante você identificar que a corrida ela é um esporte individual. Então você não pode se comparar com outros corredores. Um erro muito comum na galera que começa a correr sem uma orientação é tentar seguir o ritmo dos outros e você não está preparado para seguir o ritmo dos outros. Você queima sua corrida por causa disso, de estar tentando correr no ritmo da pessoa que corre mais rápido que você. E vice-versa, você chamar uma pessoa para treinar contigo, você está melhor do que ela e você ou diminuir seu ritmo para poder acompanhar ela ou forçar seu ritmo para poder acompanhar ela. São os 2 erros mais comuns. Se você diminui seu ritmo, você não está treinando, você não está mensurando. É importante você mensurar o seu treino. Se você corre por correr, você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode até ter melhoras ali, mas você não vai ter parâmetro de comparação e você vai chegar nesse ponto de estagnação mais rápido. Então, sempre organize o treino, sempre periodize o treino. Ordinário, estabilizador, choque, recuperativo. E tem essa programação, hoje eu vou fazer 6 de 400, hoje eu vou fazer 4 de 600, hoje eu vou correr contínuo, 2.400, hoje eu vou alternar corrida com caminhada. Isso é uma coisa que eu trabalho muito com aluno iniciante também. Correr 200 metros, andar 100, correr 100 metros, andar 200, para o corpo ir gerando essas adaptações e ir fazendo essas progressões ao longo das semanas. E a gente tem essa, por tendência, né, natureza, essa ansiedade de querer evoluir antes da hora, só que é difícil a gente evoluir sem o corpo estar preparado e a chance da gente machucar nessa tentativa de evoluir sem o corpo estar preparado, ela é muito grande. Então, paciência para poder treinar, paciência para poder fazer a progressão, paciência para poder fazer os exercícios e frequência, né, nos exercícios para fortalecer consciência corporal. Antes das corridas, sempre oriento meus alunos a fazer os trabalhos técnicos, a fazer os gestos técnicos ali, skipping alto, skip baixo, ânfase. Detalhe, o skipping alto para quem é iniciante eu não aconselho tanto. Como o joelho ele sobe mais, ele corre um risco de subir entrando, para quem tem a pisada errada, né? Quem tem um padrão motor errado, e na hora de entrar você vai sofrer o impacto e aí vai chegar nesse joelho que está todo instável. Então trabalho mais o curtinho para depois incluir o skipping alto em quem começou a ter essa consciência e corrigir essa questão da postura. Onde que eu tava? Fugiu. Nossa, deixa eu voltar aqui um pouquinho, deixa eu lembrar onde que eu tava. Quem faz ao vivo acontece isso também, viu? Lídia, Felipe, Aline, Elisa. Se alguém lembrar aí de onde que eu tava, manda aí nos comentários. Padrão motor, né? Eu tava falando sobre o skipping, né? Skipping alto, skip baixo e ânfase. E o padrão motor. Quanto pior o padrão motor, maior o risco de lesão. Quanto maior o risco de lesão, é importante sempre lembrar. Atleta machucado não corre. Então, se você machuca, você não faz o TAF. Se você não faz o TAF, você vai ser reprovado.
Então é importante a gente estar aí, ó, fazendo treino de progressão, fazer treino de estabilização, fazer o treino de força, de potência e fazer o treino progressivo, semana a semana. Para quem tem interesse de correr para emagrecer, correr para a vida, é importante você pensar o seguinte. Desliguei aqui de novo para não perder o foco, atenção. Para quem tem interesse aí, ó, de emagrecer, de aprender a gostar de corrida, eu sempre falei muito com a Elisa, minha esposa, o seguinte: você tem que trabalhar sua cabeça. Se a gente tem uma parte do nosso córtex cerebral que a gente faz sinapse por associação. Quando você fala assim, ó, pizza, sua cabeça automaticamente já pensa assim, nossa, que delícia. Chocolate, para mulher que é viciada em chocolate, já associa, pô, coisa gostosa, prazerosa. Corrida, você pensou, você já criou aquela barreira. E se você criar essa barreira psicológica, vai ser muito difícil você progredir na corrida, vai ser muito difícil você tomar gosto pela corrida. Então, primeira coisa, começa a trabalhar a cabeça para aprender a gostar da corrida ou para pelo menos tolerar a corrida. Você tem que pensar assim, ó, eu vou fazer o melhor treino que eu tenho que fazer. Põe sua música ali, concentra ali, de preferência, tira pagode, tira sertanejo da sua lista de música. Isso não é música para treinar. Coloca alguma coisa que tenha batida. Bum, bum. Hip hop, rock, funk, qualquer coisa que tenha uma batida, eletrônico, qualquer coisa que tenha uma batida, porque isso aí vai te estimular. Isso ali já começa a te estimular em sinapse. Você se sentindo estimulado, aí você tem que concentrar na parte técnica. Pensa no gesto técnico do pé, pensa na postura, pensa na entrada do pé na corrida, o calcanhar vai no glúteo e volta na linha do corpo. Sempre o calcanhar vai para trás e volta na linha do corpo. A absorção ela tem que ser feita na coxa e não na canela e no joelho. Você começou a trabalhar essa parte psicológica, começou a trabalhar essa parte técnica, com o tempo você vai começar a gostar de correr. E você tendo uma musculatura forte, disposição, que é importante ter disposição, ter gosto pela atividade, e uma técnica correta, você vai correr sem lesão e você vai começar a sentir prazer pela corrida. Principalmente porque se você treinando corrida de forma certa, você fazendo treino intervalado de alta intensidade, o famoso HIIT, seja ali, ó, 6 de 400, 8 de 300, 2 de 1.200, 24 de 100, não importa qual vai ser o tipo de treino que você vai fazer. Você trabalhando essa parte da corrida intervalada de intensidade alta, você vai perder peso muito rápido. E não é qualquer peso não, é principalmente gordura, porque o metabolismo acelerado ele oxida mais rápido suas células de gordura. Ele oxidando mais rápido suas células de gordura, elas viram fonte de energia mais rápido. Elas virando fonte de energia mais rápido, você usa ela de forma primária junto com carboidratos e aí você começa a emagrecer porque você está perdendo gordura. E não é gordura localizada não, é gordura corporal total. Beleza? Então, aula inaugural hoje, eu queria bater bastante nessas teclas. Espero que tenha sido esclarecedor. Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre a aula, o que vocês acharam, qual dúvida vocês têm, se tem dúvida de como colocar essas coisas na prática. E aí eu vou programar outras aulas sobre corrida que eu vou aprofundar na questão do HIIT, eu vou aprofundar na questão do treino ordinário, fazer uma aula só sobre treino ordinário, só sobre treino estabilizador. Vou aprofundar aqui na questão da respiração, da pisada, da parte técnica. Aqui no meu Instagram tem muito vídeo ensinando a fazer a parte técnica correta, ensinando a usar ele como aquecimento e pensar nela na corrida. É importante que vocês dêem uma assistida, porque vai esclarecer muito em relação à entrada do pé na corrida, vai esclarecer muito em relação a evitar lesões de canela, de joelho,
Tive uma crise no nervo ciático porque não estava correndo corretamente. Pois é, alongamento. Sempre bato bastante nessa tecla. Alongamento não prepara o corpo. Esqueci de falar sobre aquecimento. Deixa eu só, antes de abrir aqui para ler os comentários seus, deixa eu só falar sobre aquecimento. Por que é importante fazer aquecimento? Eu tô aqui sentado. Meu relógio aqui, ele tá marcando 72 batimentos cardíacos sentado conversando. Quando eu começo a correr, dependendo da intensidade, a gente tem que pensar o seguinte: o TAF, a corrida de TAF é de 2.400 metros, 2.600, 2.000 metros, é uma intensidade alta. Esses batimentos, quando eu começo a correr para uma prova desse nível, eles vão subir para 150, assim, ó, no estalar de dedos. De 150 eles vão chegar a 180, 190. Meu corpo, ele vai, assim, o que está acontecendo? Ele vai estranhar, ele vai começar a acelerar muito o coração, vai começar a bombear muito sangue, vai tentar puxar oxigênio de tudo quanto é forma e não vai conseguir se controlar de uma forma adequada. Por quê? Porque eu estou saindo de 72 batimentos para mais do que o dobro. Então é importante fazer um aquecimento para começar. O alongamento, ele não aquece a musculatura, ele não previne lesão. O alongamento, se for para uma atividade de intensidade alta, ele te diminui a potência de força. O alongamento ele é interessante fora desse horário de atividade, após ou no final de semana, num dia de lazer, coisa do tipo. O aquecimento ele já vai começar a acelerar seu coração, ele começa a aumentar os seus batimentos cardíacos, dilatar suas veias sanguíneas e aumentar a vascularização, jogando sangue para o seu corpo inteiro. Vai melhorar sua capacidade de puxar oxigênio e expelir gás carbônico. Então é importante, antes de você fazer qualquer um desses treinos, faça aquecimento. Use no aquecimento os exercícios técnicos para você criar consciência corporal, pernas afastadas, largura do quadril, joelho sempre alinhado com o pé e com o quadril, nada de jogar o joelho para dentro na hora de fazer os movimentos. O pé não bate o calcanhar, entrada do pé de meio pé, antepé. O pé não busca o chão lá na frente, é diferente da caminhada. A caminhada a gente toda hora joga o pé lá na frente para buscar o chão. Na corrida não, o nosso tronco está inclinado, o nosso corpo está sendo projetado para frente pela ação da gravidade e o pé ele sempre vai entrar na linha do seu corpo para poder distribuir o impacto que o solo vai jogar no seu corpo, na sua panturrilha e na sua coxa. Então, aquecimento é muito importante e é uma das partes que as pessoas mais erram. Desculpa, agora deixa eu reler aqui. Achei bastante esclarecedor essa live. Gostaria de saber tênis adequado para evitar lesões. Ô Elis, não existe tênis adequado para evitar lesões. Existe o seguinte, nós temos 3 tipos de pisada. A pronada, supinada e neutra. Deixa eu pegar meu tênis aqui, ó. Supinada, quem pisa aqui, ó, com a parte lateral do pé, quem tem aqui essa cavidade muito elevada, tem uma tendência a supinar a pisada. Neutra, pronada, pisada muito para dentro aqui, ó. O tênis costuma desgastar nessa parte interna do pé. E neutra é quem pisa com o pé inteiro. Isso é uma pisada que ela faz muita influência, principalmente na caminhada, que a gente sempre começa a pisada na caminhada com o calcanhar, transfere para o meio pé, antepé, descola o calcanhar. A pisada é assim. Na corrida, se a gente usa essa mesma técnica que usa na caminhada, batendo o calcanhar primeiro, isso vai te gerar uma lesão. Com certeza vai te gerar uma lesão. Por quê? Quando você faz isso aqui, ó, eu piso supinado. Eu piso aqui, ó. Meu pé pisa aberto para fora. Quando eu piso assim, olha o que meu tornozelo faz. Ele joga meu pé para dentro, para ele corrigir a minha pisada, para eu poder encostar a outra parte do pé. E aqui eu tenho uma cavidade elevada do pé, meu pé é cavo, então eu não vou encostar a sola do meu pé por completo. Então o que acontece? Eu bati o calcanhar, fiz isso aqui, meu tornozelo corrigiu aqui e eu transferi para a ponta do pé. Eu tenho muitos tênis que tem desgaste aqui no pé, na ponta do pé, meio pé, antepé, por completo e só na lateral e calcanhar, que aqui na parte medial de trás do pé não tem desgaste. E se a gente faz isso na corrida, olha só,
o tanto de tempo que o pé está passando em contato com o chão, o tanto de instabilidade que o tornozelo sofre. Isso aí vai ser transferido para sua canela. Então é importante que você trabalhe na corrida muito essa pisada de meio pé antepé, que você vai diminuir essa oscilação do seu tornozelo, uma vez que seu pé vai ter menos tempo de contato com o chão e o seu calcanhar não vai bater para poder desestabilizar na supinação, pronação. Você vai estar praticamente fazendo a pisada aqui, ó, meio antepé, então seu pé vai estar sempre neutro quando você faz essa pisada do meio pé antepé. E aí a questão é, tênis para corrida. Primeiro, tênis tem vida útil. Toda vez que você usa o tênis, ele tem ali o sistema de amortecimento dele, ele precisa ser recuperado. Como que esse tênis se recupera? Descansando, igual a gente. Então, se usou esse tênis aqui hoje, amanhã coloca outro tênis no pé, troca o tênis. Tênis para corrida, ele tem que ser exclusivamente para a corrida. Se você usa o seu tênis de corrida no dia a dia, ele vai desgastar e ele vai perder a função dele para a corrida. E aí entra novamente essa questão. Primeiro, você identifica qual é o tipo de pisada, supinada, pronada, neutro. Segundo, corrige sua postura na corrida, a entrada do seu pé. Terceiro, isso vai influenciar menos. O tênis vai influenciar menos. Se vai ser um tênis de R$600, se vai ser um tênis de R$300, essa influência vai ser a mínima possível. A questão é você identificar se sua pisada é supinada, pronada ou neutra para o seu tênis do dia a dia. Aquele tênis que você está indo trabalhar, aquele tênis que você está indo no supermercado, na padaria, qualquer outro lugar. Porque na caminhada você vai sofrer essa oscilação, só que o impacto é menor. Porque você não está jogando o peso do seu corpo com tanta intensidade, você não está tendo essa oscilação vertical de pular e amortecer a queda do corpo toda hora que você faz um salto. Espero que tenha sido esclarecedor. Preciso de aquecimento antes, eu não fazia. Isso mesmo, Bia, faz aquecimento é muito importante. O aquecimento, você vai trabalhar aí, ó, esses exercícios que eu falei, skip alto, baixo, Anfersen. Se tem histórico aí de lesão, igual você falou, evita o skipping alto no primeiro momento, trabalha o Anfersen com skipping baixo. Você vai estar trabalhando aí, ó, 3 séries de 30 segundos com 30 segundos de intervalo. Então fez, ó, skip alto, 30 segundos, baixo, 30 segundos, Anfersen, 30 segundos, descansa, 30. Repete os 3, descansa 30. Repete os 3, descansa aí 1 minutinho e vai para a corrida. Que é o suficiente para deixar seu corpo preparado, seu coração preparado. Também gostaria de saber de quanto em quanto tempo alterno entre caminhada e corrida e quanto tempo no total devo fazer isso. Então, Elis, seguinte, se você está iniciando a corrida, começa com volumes menores de corrida e maiores de caminhada. Faz 100 metros de corrida, que vai estar dando ali mais ou menos 30 segundos, se for um ritmo muito forte, 45 segundos ali num ritmo mais fraco, até 1 minuto ali, dependendo do ritmo que a pessoa estiver puxando, para o dobro de tempo de caminhada. Ou seja, 100 metros correndo, 200 de caminhada, 100 metros correndo, 200 de caminhada. Para você ir acostumando seu corpo, passa uma semana fazendo isso. Na semana seguinte, são 3 treinos na semana, né? Na semana seguinte, em um dos treinos você aumenta, coloca 200 para 100, 200 correndo para 100 andando e coloca os outros 2, 100 para 200. Na terceira semana você já aumenta mais um pouquinho, 200 correndo, 100 andando em 2 dos 3 treinos. Para na semana seguinte fazer os 3 treinos de 200 para 100. Sempre pensa em fazer esses aumentos de uma forma bem sutilmente progressiva. O nosso corpo, se você faz essas progressões lentas, ele vai continuar tendo resultado assim, o tempo inteiro. O problema é quando a gente faz as mudanças de uma forma muito brusca, que você aumenta o risco de você se lesionar e você diminui o seu ganho. Porque quanto mais próximo a gente está do nosso limite, mais difícil é a gente quebrar os platôs, de sair daquela estagnação e conseguir um nível maior. E para a gente sair da estagnação e conseguir um nível melhor, é importante que a gente tenha uma base muito boa. As nossas pilastras esteja bem estruturada para que nosso prédio não caia. Entendi, já que é dias alternados, isso faz muito sentido para mim, pois eu não consigo correr todos os dias, pois meu corpo fica dolorido, principalmente nesse sentido. Exatamente, dias alternados
O corpo ele carece de uma recuperação nas fibras e não só nas fibras, nos ossos e nas articulações. A gente tem que pensar o seguinte: nosso corpo ele tem 3 tipos de tecidos. Os tecidos musculares, que eles sofrem adaptações, os tecidos ali articulares, né, tendões, articulações, que elas também sofrem adaptações, e os tecidos ósseos. Os tecidos ósseos, eles não sofrem adaptação. Então, toda vez que a gente faz uma corrida, a gente tem ali absorção de impacto, tanto no osso quanto no músculo. Se você tem uma técnica ruim de corrida, essa absorção sempre vai ser no osso. Seu osso não vai sofrer adaptação, seu osso ele vai estourar. Se você tem uma técnica boa, essa adaptação é no músculo. Seu músculo ele precisa de repouso para ele poder sofrer esse tipo de adaptação novamente. Então é importante você estar com a musculatura fortalecida, fazer essa progressão de forma devagar. Show, Ricardo! Fazer essa progressão de forma devagar para não lesionar, fortalecer a articulação de tornozelo, de joelho, de quadril e conseguir ter um desempenho bom. Só finalizando nessa questão do fortalecimento aí de musculatura, de estabilização, muitos dos exercícios funcionais que eu trabalho nas minhas aulas, quem está aqui na live for meu aluno, quiser se manifestar, se manifeste, isso me ajuda bastante para outras pessoas que estão assistindo ver que realmente que é verdade isso que eu estou falando. Muitos dos exercícios funcionais que eu trabalho exercícios de estabilização. Você está ali sobre apoio de um pé só. E na corrida, sempre a gente está transferindo o peso do corpo para apoio de uma perna só. Eu trabalho exercícios de correção postural, principalmente entrada do joelho, posição do joelho, tanto no dia a dia, quanto nos exercício de afundo, corrigindo a posição do joelho, exercício de subir escada, né? No caso, ajoelhando, levantando, corrigindo a posição do joelho, exercício de salto, porque para que quando a gente for sofrer essas alterações na corrida, nosso corpo tenha um padrão motor bom e você já comece a conscientizar e corrigir essa postura na corrida, desde treinos mais leves, para quando você começar os treinos mais pesados, você tá com isso automatizado, não tem que ficar pensando demais no que você tem que fazer e como que você tem que fazer. Beleza? Então, espero aí que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor. Quem tiver mais alguma dúvida aí, pode mandar. Quem tiver prova para poder fazer por agora, igual o Gleidinho. Show, Gleidinho, valeu. Isso mesmo, orientações sempre embasadas na fisiologia, show de bola. Exatamente, fisiologia, biomecânica, na parte da recuperação. Dica aqui para você que vai ter prova agora. Faz o treino intervalado hoje, amanhã, igual eu falei. Deixa descansar 2 dias, segunda e terça, para sua articulação recuperar, sua musculatura recuperar, para você fazer uma corrida boa na quarta. Faz esses aquecimentos antes de ir para a corrida na quarta e tenta manter um ritmo padrão. Começa num ritmo, tenta sustentar esse ritmo, não sai no ritmo mais forte, sai no ritmo um pouquinho mais fraco, faz essa progressão acelerando. Chegou num ponto ali que você viu que dá para sustentar, sustenta. Respiração na corrida. A Lilian, aluna minha falando também, subir escadas, muitas escadas, corrigir posturas. Eu sempre falo com ela todo dia, ela tá no prédio dela, tem que subir e descer a escadaria. Eu falo para ela subir de 2 em 2 degraus, que ela vai estar trabalhando glúteo e coxa, estabilizar o joelho, posicionar ele de acordo com o pé e o quadril, poder ganhar força nessa musculatura numa postura padrão. Nossa, agora eu parei para ler. Falei que distrai. Me lembra aí o que eu tava falando, gente? Ritmo de corrida. Deixa eu beber água rapidinho.
sai mais fraco um pouco na corrida, acelera aos poucos, chegou num ritmo que... Respiração. Quanto mais ofegante você fica na corrida, mais difícil é você respirar pelo nariz. A cavidade nasal, ela é pequena. Eu ainda tenho um problema que é maior ainda, que eu tenho desvio de septo numa narina, adenoide na outra. Então eu praticamente não respiro pelo nariz. Para o dia a dia não me incomoda, porque eu não fico tão ofegante, a não ser quando eu estou subindo morro, escada, que aí eu fico um pouco ofegante. Mas para corrida isso aqui é impossível, eu respiro só pela boca. Então estratégia para corrida, sai num ritmo mais fraco, sai controlando a sua respiração, vai acelerando a sua corrida aos poucos. De acordo com que você vai acelerando a sua corrida, começa a trabalhar a respiração cada vez mais pela boca. Solta ela sempre em 2 tempos, no mínimo. Porque quando a gente puxa o oxigênio, ele vem com gás carbônico. Quando a gente libera o oxigênio, a gente está expelindo esse gás carbônico. Quando a gente puxa esse oxigênio, ele entra numa quantidade muito grande. E se você soltar ele num ritmo baixinho, esse oxigênio ele não vai sair todo do seu pulmão. E aí você vai ficar com um excesso de gás carbônico dentro do seu pulmão, que vai te gerar um desconforto muito grande. Você vai ter maior dificuldade para correr. Outra coisa que a respiração faz, dá aquela dor aqui, ó, do ar desviado, aquela dorzinha que fica fincando aqui a costela. É uma dor diafragmática. É uma dor que acontece porque você sai de um ritmo que seu pulmão está trabalhando pouco, seu diafragma está trabalhando pouco, para uma intensidade alta. Então, mais um motivo para você começar fazendo um aquecimento, para você já preparar o seu pulmão, o seu diafragma para a corrida. E que seja um aquecimento ali, ó, que ele vai começar moderado, leve, vai aumentando a intensidade para você ir preparando o corpo para a corrida, beleza? Então, Gleidinho, coloca isso na prática aí na quarta-feira, me dá o feedback de como foi. O prazo é muito curto para ter uma evolução muito grande, mas só de você ter uma estratégia identificada para a corrida e uma preparação aí prévia, você já vai ter um desempenho melhor. Tô na torcida. Nunca pensei que tinha tantas técnicas para correr, só colocava o tênis e pronto, pegando aos poucos. Pois é, Elo, eu tenho falado isso bastante, né, nessas últimas semanas contigo, nesses últimos meses, que a corrida ela é igual bicicleta, ela é igual natação. As pessoas elas não têm essa ciência, mas ela é. Ela tem a parte técnica, ela tem a parte física. Ela não é botar o tênis e sair. Você tem que ter estratégia, você tem que aprender a fazer direito para você diminuir a chance de machucar. E não só a questão de machucar, a questão de melhorar o desempenho, né? Ter um impacto, uma absorção de impacto melhor, conseguir fazer uma distância maior em menos tempo. Aí, Sabrina, que bom que você achou várias falhas aí que você comete na corrida. Gente, eu tenho 1 minuto aqui para poder agradecer a presença de vocês, agradecer aí quem participou, porque o tempo do contador está acabando. Essa aula ela vai ficar aqui salva nesse perfil por 48 horas, depois eu vou tirar ela do ar, vou deixar com os meus alunos particular lá no outro Instagram, vou deixar na minha plataforma lá no Tror também. Talvez eu deixe ela aqui nesse Instagram, porque como é uma aula inaugural, outros alunos que forem assistindo outras aulas vão precisar de ver essa aqui. De toda forma eu vou subir ela no YouTube e ela vai ficar salva lá, beleza? Se não der quarta, posso pedir uma segunda chance, daí ganharei mais uns 7, 10 dias para a segunda tentativa e o recurso for aceito, caso for reprovado na primeira tentativa. Show! Se você conseguir aí 10 dias, dá para ter uma evoluçãozinha bem legal. 7 dias aí de treino já é mais do que 2 dias de treino, né? Nós que agradecemos, sucesso. Obrigado, gente. Obrigado de coração pela participação, pela atenção de vocês. Ótimo final de semana. Quem treinou a semana inteira direito, tá liberado pra tomar uma cachaçinha, viu? Beijo!